Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Papo do Dia, um podcast que iniciou semana passada. Este é o segundo episódio. Eu, Vitória Caroline, vou estar conduzindo essa entrevista de hoje, o Papo do Dia de hoje. Começando então com a mãe Michele de Cigana, isso? Isso, mãe Michele da Cigana. E hoje nós iremos conversar bastante sobre diversos assuntos. Ela que foi responsável por uma notícia internacional que circulou em todos os jornais, revistas, rede social, que foi uma bomba, uma explosão de comentários, compartilhamentos. E antes de darmos início ao podcast, vamos falar sobre o nosso patrocinador, começando pela Solar Sul. 5 filiais aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais de 3.500 projetos e referência em um pós-venda no sul do Brasil. Então, toda a questão de energia solar, eles prestam um serviço maravilhoso, um suporte pós-venda, onde a pessoa pode entrar diretamente em contato com eles, sem precisar falando com um, com outro, então eles resolvem todos os problemas. Planalto Transportes, a segurança é a prioridade da Planalto e, além disso, eles contam com os melhores pacotes de viagem que vocês podem imaginar no setor de turismo. Aqui na tela vai estar aparecendo um QR Code, esse QR Code dá um desconto de 20% em qualquer emissão de bilhete para qualquer destino dentro da Planalto. Basta colocar no site da Planalto Papo do Dia 20 e, além disso, eles prepararam uma promoção para os nossos telespectadores, que é um sorteio de 2 passagens também para qualquer destino. Já está nas nossas redes sociais, podem entrar lá, participar, que eles estão fazendo tudo isso, né, para a gente poder se sentir cada vez mais próximo. A gente tem aqui até uma miniatura, né, do ônibusinho que nós estamos aqui ao meu lado, né, para poder representar. E, além disso, falar sobre a minha produção com o look da loja Cissa, Avenida Flores da Cunha, 1789, em Cachoeirinhas. Gurias super dedicadas, atenciosas, tem estilo para todo mundo. A gente está aí no Dia das Mães também, para poder preparar aquele presente. Maquiagem da Natália Beauty, na Avenida Cis Brasil, 5380. Maravilhosa, faz uma make fantástica em pouquíssimo tempo. E o cabelo do Espaço Léo Sampaio, Avenida Teixeira Mendes, 360, aqui em Porto Alegre. Quero mandar um abraço para a Thaís, que aqui há longo tempo já cuida do meu cabelo. A gente está passando por um processo aí de poder estar revitalizando o cabelo. Então, muito obrigada a todo mundo que faz a minha produção e, é claro, que os nossos patrocinadores. Agora, vamos iniciar oficialmente nosso podcast, a nossa conversa, nosso papo do dia. Mãe Michele, quero que tu te apresente, que fale um pouquinho sobre ti e para nós falarmos também referente ao assunto, né, que circulou e os jornais, né, do mundo inteiro, as redes sociais, referente à estátua que foi colocada, né, no centro religioso, e acho que também na tua casa, a tua casa também, não sei se é o mesmo ambiente. Isso, eu moro na Alvorada já há 7 anos, até me surpreendeu eles me chamarem de vizinho novo, né? Porque a gente colocou a imagem lá em novembro e eu recebi uma mensagem das entidades que eu precisava trocar a cor da casa. Eu acho que ele achou que nós éramos vizinhos novos para a mudança da cor da fachada da casa. A minha casa era rosa, depois que a gente colocou a imagem em novembro, passou 4 meses, mais ou menos, uma entidade pediu que eu trocasse a cor. Eu acho que o vizinho achou que eu era vizinha nova. E até agradeço, foi muito bom para mim, profissionalmente. Nós já éramos um centro religioso que está aberto desde 2010. Nós iniciamos em Porto Alegre, primeiro na Aureliano de Figueiredo Pinto, ali, próximo a 0 Hora, depois na Sebastião Leão, e daí quando eu comprei a sede própria, eu retornei para Alvorada, porque eu já era moradora de lá, nasci em Alvorada. Então eu quis retornar às minhas origens, comprei a primeira casa, que é uma casa que eu botei a imagem lá em agradecimento, em proteção ao meu portão, mas foi o primeiro imóvel que eu comprei próprio, com um acordo que eu fiz com essa entidade. Então, e aí depois disso foi só um crescimento profissional gradual que veio acontecendo e a gente decidiu homenagear a entidade colocando ela lá. E tudo começou pelo Twitter, né? Foi uma postagem no Twitter, onde tu mesmo falastes agora que acharam que era um vizinho novo, como tu disse, de repente não percebeu, né, que foi a cor da casa, né? E essa publicação teve milhares de compartilhamentos, comentários, né? Tu já tá há 7 anos em Alvorada?
Moradora de Alvorada. Moradora de... Eu 44 anos, mas 7 anos com a sede própria da Magia Cigana lá. Ah, então tá. Então tu é moradora de Alvorada, mas próprio ali, então, há 7 anos. Isso. E antes disso, só, como tu disse, em Porto Alegre. A gente iniciou a Magia Cigana em 2010, aqui na Aureliano de Figueiredo Pinto. Depois a gente passou para Sebastião Leão, Cidade Baixa. E daí, quando Aí eu fiz o assentamento dessa entidade, Beelzebub, e pedi para ele, né? Eu disse, eu quero crescimento profissional, quero um crescimento financeiro, quero construir uma sede própria. E a partir desse assentamento, os caminhos se abriram mais. E aí não tinha como não, ao passar do tempo, reconhecer e homenagear. E a estátua, ela foi colocada, o tempo da publicação que foi feita no Twitter para colocação da estátua, teve um tempo? Ou, por exemplo, tu colocou num dia e no outro já veio daí o... Não, a gente colocou ela em novembro e ela viralizou 4 meses depois. Imagina, então 4 meses estava ali e foi o comentário... Aí a gente nunca imaginou, assim, alguns comentários depois. Eu não tive tempo, até hoje eu digo, eu não tive tempo de ler tudo que foi escrito ali. Né? Teve muito comentário positivo, isso me surpreendeu, porque no total, mais positivo do que negativo. Mas eu não consegui nem ler os negativos, nem todos os positivos, diante da demanda de atendimentos que isso gerou na casa. E agora falando assim, entrando mais na questão de atendimento, né? Em números, como é que impactou em atendimentos para ti? Porque imagina, tu já deveria ter uma rotina agitada. Sim. Com toda a repercussão, deve ter aumentado ainda mais. Como é que tu tá organizando a tua vida e como isso impactou esse fato na tua vida? Nós já tínhamos uma rotina apertada, porque Magia Cigana já tinha um canal no YouTube, que hoje Magia Cigana é o maior canal religioso do Rio Grande do Sul. Então, isso já me trazia clientes do mundo inteiro. Já tinha página do Face, Instagram, tudo que já era bem movimentado. Já era uma casa já tinha uma agenda apertada. Só que eu conseguia ainda me dar o luxo de não trabalhar sábado e domingo. E agora, depois da viralização, a gente está trabalhando sábado, domingo, aumentou a carga horária do número de horas. A gente até tinha uma agenda programada antes da viralização, que era São Paulo, Rio e Bahia. Eu cumpri São Paulo, Rio, quando chegou na Bahia, que nós tínhamos que ficar 4 dias, a gente teve que encurtar a viagem e vir embora 2 dias antes. Pela repercussão. Pela repercussão, e porque eu sou uma pessoa que eu fico preocupada quando alguém marca um trabalho e eu tenho que estar dizendo, eu só consigo daqui uma semana ou daqui a 3 dias. Aí eu quanto antes eu consigo fazer, eu fico nervosa, preocupada que aquilo seja feito, porque a gente às vezes está longe, quando a gente busca ajuda, a gente já está no limite, já está esperando aquela ajuda, e daí esperar mais 3, 4 dias pelaquela ajuda. Então, isso me deixou ansiosa, consegui cumprir meus compromissos na Bahia antes do prazo e consegui retornar antes para dar conta dessa agenda que está que até hoje, né? Não tem, né? As pessoas... Falando ainda referente à estátua, né? Para quem não é da religião e quer entender o que é a estátua. Eu queria que tu explicasse de uma maneira que fique da linguagem de todos, para que todo mundo consiga entender, de fato, né? O que representa. Ela no início, assim, as pessoas estavam com uma imagem muito assustadora, né? Porque era uma cabeça de bode com asas. E aí vem todo aquele pessoal desinformado que só lê coisas na internet. E eu entendo também... As pessoas, quando elas não entendem, elas falam coisas que não são reais. Mas ali, para mim, Beelzebub é uma divindade. É uma divindade que, a partir do momento que entrou na minha vida, só me fez o bem. As pessoas tinham muito medo. É magia negra, tu vai para o inferno. Eu não faria isso, né? Tipo, eu não traria para minha vida algo negativo e nem faria propaganda de algo negativo. Mas eu acho que a gente tem uma religião e a gente não pode sentir vergonha dela. A gente não pode, em nenhum momento, esconder. Muitos clientes conseguem muitas coisas através da magia cigana e eu não peço que as pessoas fiquem se expondo, porque eu acho que a consulta, o trabalho espiritual, ele é um confessionário. Mas eu, como líder religiosa, eu preciso me expor, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. E isso aconteceu no momento, inclusive, que nós estávamos compartilhando um ritual que ia acontecer. Tipo, eu recebi permissão dele, olha, já te ajudei na tua vida, então agora... Não foi nessas palavras, né? Sim. Mas para as pessoas entenderem. Então, agora nós vamos abrir para ajudar mais pessoas. E eu lancei um ritual. Vou abrir para outras pessoas participar.
dessa energia por períodos curtos, 1 ano, 7 anos ou para sempre. Tinha várias opções no nosso ritual. Que a gente já tinha ele aberto há uns 2 anos, eu acho que ele já era aberto, 2 a 3 anos. Primeiro a entidade me ajudou, porque eu tenho uma coisa muito franca, assim, que até agride. Algumas pessoas se sentem mal por essas minhas palavras. Mas eu não posso oferecer para alguém aquilo que eu não tenho. Não posso dizer que eu vou abrir caminhos de um cliente se a minha entidade não abrir o meu caminho. Dizer que eu vou resolver a vida amorosa de um cliente se a minha entidade não resolveu a minha vida amorosa. Então, esse assentamento, eu tinha ele há 10 anos já. E a partir, eu acho que do 7º ano, a entidade disse, olha, já está resolvida, vamos resolver os outros? E aí abriu a possibilidade de eu ofertar isso para outras pessoas, como acontece toda Sexta-feira Santa. Inclusive, agora, esse ano, me surpreenderam porque me permitiram estender isso o ano todo. Eu achei bem interessante. Então, para mim, tudo foi uma conspiração espiritual. Teve ali a sorte, a felicidade do Ivan, que é o menino que colocou no Twitter. Uma rede que nós nem tínhamos. E tem gente que ainda acha, assim, que a gente vê comentários assim, mas será que não foi ela que chegou e combinou para colocar no Twitter, para dar toda a repercussão? Não. Até que bom que a gente conseguisse viralizar algo combinado, sim, né? Se fosse isso, todo mundo ia estar viralizando, né? Seria maravilhoso, já teria feito há mais tempo, né? Não conheço ele pessoalmente. Vocês não se conhecem? Não, até hoje eu não sei onde é que ele mora. Não sei quem é. Gente, meu Deus. E agradeço, porque isso deu uma visibilidade maior para casa, mas o principal que isso deu, além da agenda que superlotou, da visibilidade, deu a oportunidade da gente ter voz na imprensa que nunca dava voz para nós, assim, até dava, mas muito pouco, perto de tudo, né? Como se fosse assim, nós precisamos colocar para estar atendendo a todas as religiões e dava ali uma questão muito pequena para poder estar falando, a gente, na nossa religião de matriz africana, de Umbanda, de Quimbanda, a gente tem um espaço, mas um espaço muito limitado. E eu acho que essa viralização deu a oportunidade do esclarecimento, da gente poder desmistificar e principalmente também, que também todo mundo que trabalha com jornalismo, enfim, né, de todas as mídias, gosta de fazer uma matéria que tenha likes, né? Que tenha visualização, que tenha curtida ou que tenha um engajamento de comentários positivos ou negativos. Que ninguém faz, como diz, né? Eu da minha área, matéria boa é matéria lida. Tu nunca vai fazer uma matéria se não for para ter, né? Então, com certeza, isso daí que tu falou tá correto, né? E aí eu acho que agora as mídias viram que tem muita gente que gosta disso ou que tem curiosidade disso e descobriram que isso dá visualização, isso dá assunto. E é informação, né? É informação. E a parte da informação é que é maravilhosa. De tudo isso, a parte mais positiva é poder eu chegar aqui no teu podcast, em outras que eu já fui, e dizer, Beelzebub não é do mal, né? O mal tu pode pedir para qualquer entidade, não para Beelzebub, né? E o mal, ele tá dentro da pessoa, ele não tá dentro daquilo que a gente cultua. A gente pode cultuar qualquer entidade. Eu já vi entidades, vamos usar entidades mais conhecidas. Festa de Iemanjá. Nós fazemos uma das maiores festas do litoral norte, em Cidreira. E eu já vi pessoas... conhecidíssima, né? Cidreira é o... Entidade de... Tem um nome para Cidreira. Ajuda aos universitários. Ajuda dos universitários que estão aqui. Do evento, tu diz? A Cidreira é o evento tradicional. É tradicional no estado, né? É o maior, né? O tradicional. E a maior festa do litoral norte, quem faz é Magia Cigana em Cidreira. E até tá registrado as festas todos os anos no meu canal do YouTube, Magia Cigana. E eu já Vocês quem fazem toda a produção, daí só pra... Sim. Olha só que legal. A gente grava tudo. Desde quando vocês Até meu canal tá um pouco largado desde a visualização, porque a gente não consegue cuidar de tudo, né? Não, tem que produzir material pro TikTok, tem que produzir material pro Instagram. E vocês são... É só tu? Tem um pessoal que te ajuda? Teve que ver alguma equipe em função de tudo isso? Ai, guria, isso tá bem difícil, porque assim, ó... Assessoria. Isso tá bem difícil, porque... Mas eu imagino, deve ser muito complicado, né? As redes, o meu marido me ajuda a cuidar. Mas a questão ali do WhatsApp, a gente tem 2 números. E eu já tenho 3, eu já tinha 3 secretárias. Mas hoje em dia, tu contratar uma secretária para cuidar de números tão particulares que o WhatsApp dos clientes, quando chamam, é algo particular deles, né? Com certeza. E a gente... Eu até aproveito o espaço para pedir a compreensão, porque a gente responde todo mundo, mas não é um WhatsApp que recebe 10 mensagens, nós estamos aí batendo 1000 mensagens diárias.
Ao dia? Ao dia. Então... E consegue? Não tem como, né? Humanamente... Imagina. A gente, tipo, eu tenho uma secretária que responde... Eu tô aqui com meus 50, já passo ali, ai, vou ignorar, já faço assim, ó, né? Tá bem complicado. Eu tenho uma secretária que responde de manhã, de tarde são 2, e eu e o meu marido, a gente fica, aquele momento da pausa, a gente vai lá e ajuda, e de noite eu só fico tranquila, a gente toma banho, a gente come alguma coisa e se deita, e aí a gente ainda tira deitado mais 1h30, 2 horas, pra gente deixar os telefones zerados. Tá, mas no meio de tudo isso, tu consegue ter um momento de lazer pra ti, de descanso ou Desde não? Desde a viralização nós não tivemos. Porque como tu disse, antes da viralização, tu já tinha as viagens marcadas. Essa é uma outra pergunta que eu quero fazer pra ti, porque a gente sabe que existem vários centros religiosos, né, distribuídos não só na capital, como em outras cidades no estado, e que precisa ter eu não sei me referir, tu até me desculpa, né? Tô aqui também para aprender e ter informação. Mas no sentido, tu tem que ter uma reputação, tu tem que ter para chegar e tu poder viajar para Bahia, para vários lugares, né? Tu já tem que ser uma pessoa conhecida, tu ter um trabalho, né, bem ali. Eu queria que tu explicasse como é que é isso, porque não é qualquer pessoa que vai abrir um centro religioso e vai sair viajando vários estados, esse né? É um pensamento que as pessoas acham, porque as pessoas hoje em dia, até vou ter que falar dessa parte, elas acham assim, ó, semana retrasada eu recebi uma filha e ela entrou na minha casa e disse, eu quero lavar a cabeça e quero ser pronta, quero abrir casa. As pessoas estão vendo a religião... A Michelle olhando. Vai com calma. Assim. A Michelle, tu nem me conhece, mas já viu. Ela sentou do meu lado, ela disse, eu vim lavar a cabeça e eu quero fazer todos os orixás e eu quero ser pronta. Eu parei, olhei, daí eu pensei, respondo, não respondo, porque às vezes a gente precisa responder. E eu sou muito conhecida, eu acho que essa fama que eu vi, é porque assim, as pessoas esperam que uma religiosa seja 100% zen, que essa religiosa seja paz e amor e seja super, né, assim, muito zen. E eu não, eu arrecadei o meu público com a sinceridade, sabe? Com aquela coisa de se tiver que dizer, eu digo na cara, se tiver que brigar, eu brigo, eu bato boca na internet. Então, as pessoas, o meu público, até parei um pouco agora com a questão da viralização, porque eu tô recebendo seguidores novos que não estão acostumados comigo, mas eles vão se acostumar com o tempo. Então, a religião, ela não, as pessoas, elas me veem como um exemplo de uma mãe de santo próspera, de uma mãe de... Todo mundo quer prosperidade, dizer que não é mentira. Todo mundo quer dar melhor colégio pro filho, poder frequentar o melhor restaurante, colocar a melhor roupa. Quem dizer que não tá mentindo, não tem Por que a gente trabalha, né? A gente acorda em prol de um objetivo. E aí eu virei esse exemplo. Ai, tu quer ser quem? Como a mãe Michelle da Cigana, que, né, comprou uma Land Rover Zero, que conseguiu construir uma casa de mais de 1,5 milhão para a mãe Oxum. Então, eles querem aquilo e não é errado. É legal tu querer, tu se inspirar. Mas as pessoas acham que a religião é só dinheiro. Não. Eu comecei em 2010. Eu abri o canal do YouTube em 2014. Hoje eu tenho uma placa do YouTube, mas que foi plantando para colher. Foram anos de trabalho. As pessoas acham que é um processo, né? Elas acham, vou abrir casa de religião hoje, exatamente como tu, que não é da religião, mas tu já percebeu. Amanhã eu tô bombando, amanhã eu tô com a agenda cheia. Não. E isso em qualquer área da vida, né? Então, não tem como, que nem eu, né? Eu sempre digo, meu sonho um dia é eu ser jornalista de uma bancada de jornal, seja a emissora que for. Mas tem um processo para isso. Tem As pessoas têm né? As pessoas precisam te conhecer. Conhecer, eu aprender, sabe? Aprender com quem sabe, prestar atenção, baixar a bolinha, escutar, estudar, né? E aí, isso é como se fosse uma faculdade, sabe? A religião, tu tem que entrar e ser filho. Todo mundo hoje entra querendo ser pai. Tu tem que ser filho, tu tem um aprendizado a ser feito. Tu tem que aprender a cozinhar, tu tem que aprender a montar os axés, tu tem que aprender a finalidade das entidades é muito importante. Porque tu vai receber um cliente, e eu não tô falando dos jovens, porque eu comecei muito jovem, né? Eu abraço muitos jovens que estão começando, porque eu digo, mete a tua cara, faz uma live, mostra tu jogando teu baralho. Eu nunca tive medo da opinião dos outros, sabe? Muito fui criticada. Mas eu abro uma live e eu jogo baralho ao vivo.
Se a mulher me perguntar na live se o marido tá traindo, eu vou dizer que sim. O problema é dela se perguntou. Se ela perguntou, ela quer perguntou. ouvir. E se o marido tá do lado, ele que enfia a cabeça no saco, porque eu vou dizer. Sim. Se eu estiver vendo, eu vou dizer. Com certeza. Então, a juventude, eu incentivo a juventude a trabalhar, a mostrar o seu trabalho. Mas a juventude tem que aprender que uma parte é religião, é a escola da religião, que tu só vivencia dentro do terreiro, não é na internet aprendendo no Google. E outra parte é a história de vida. Como tu vai sentar diante de um empresário que vai te dizer que não consegue pagar os funcionários, que a empresa está falindo, se tu não sabe o que é um CNPJ? Eu já passei, eu tenho 44 anos, eu já sofri dor do amor. Eu entrei para a religião pela doença, porque eu ia amputar minha perna. Fiz um trabalho de religião e na véspera da cirurgia não amputei a perna, tô com ela até hoje. Eu já tive separada, já sofri por... Desculpa te... Quantos anos tu tinha? 9 anos de idade. 9 anos? Tava internada. Então, tua família já era da religião? Sim, minha avó e minha mãe já eram frequentadoras. Minha avó incorporava, minha mãe também, mas não tinham casa aberta. Elas eram seguidoras de outras casas. E nessa dificuldade de saúde, a minha mãe procurou a pombagira Maria Padilha, mesma pombagira que eu trabalho hoje, e ela disse que ia fazer uma troca com a perna de cera para o Exu João Caveira e eu não precisava amputar a perna. E o médico dizia que se eu não amputasse, em 24 horas eu ia morrer. Que era uma infecção que ia passar para o resto do meu corpo. Generalizada ficaria. E aí, a partir disso, comecei a minha trajetória na religião. Aí depois, com 14, 15 anos, eu realmente assumi, porque eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com 16 anos. Então, ali eu já comecei a incorporar, a desenvolver a pombagira. A primeira entidade que chegou em mim foi a pombagira. E daí, depois dali, né, tipo, eu já fui cliente de amarração amorosa, de chegar na casa da macumbeira e leiga, como muitos chegam até a gente leiga, e a macumbeira me passou um axé de Oxum com o quindim cheio de formiga, quindim velho, a canjica já escura. E eu, naquele dia que me deu o estalo, eu digo, cara, eu tô pagando para trazer meu amor, porque eu tava separada na época, fui lá buscar a amarração amorosa. E a mulher tá me passando um axé estragado. Sabe? Será que eu leiga, muito leiga, eu tinha 17, 18 anos, e eu pensei assim, mas eu não como algo estragado, como é que a entidade vai comer? Sim, é uma questão de tu colocar, né? Ninguém vai comer algo que tá estragado, mofado. Eu não quero um quindim mofado, com formiga, um quindim, uma canjica mofada. E ali eu vi essa mulher tá me enganando. Deus do livre, lá em casa a gente tá com problema de formiga lá em casa. Bota aqui uma coisinha e enche de formiga. A gente não dá nem pra nossa cachorra. Deus o livre, a Sofia, que é o nome da minha cachorra, comer água com formiga. Imagina tu tá dentro das questões religiosas, tu tá oferecendo algo que tá estragado, né? E isso também as pessoas precisam mudar a concepção. Eu vou dar uma cachaça pro meu Exu, eu vou dar mais barata, porque é como se tu tá colocando fora. Agora, nós fizemos uma mesa linda para Belzebu. E os questionamentos muito que eu recebi na minha caixinha de perguntas do Instagram foi: isso tudo foi fora? Gente, eu fiz um banquete para minha entidade. Eu acreditei que aquele bolo que eu coloquei lindo foi para o Belzebu. Eu fiz frutas, eu mandei fazer uns doces com camarão, eu coloquei peixe, eu coloquei abóbora com camarão. Eu fiz uma mesa linda, tá no nosso canal do YouTube, tá esse vídeo. E eu não coloquei... As pessoas me perguntam, botou fora? Eu leigo, eu não botei fora, eu ofertei. Isso vem lá do Antigo Testamento da Bíblia, quando a gente oferecia o carneiro, marcaram as portas para proteger as portas das casas, entende? Então, a nossa sacralização, a nossa oferta, a nossa oferenda não é colocar fora. E quando tu tá dando algo para a entidade, eu dou melhor. Se eu consigo ter tempo de ir ali no Zafari e pegar uma Freixenet, eu dou a Freixenet. Eu já dei até mais que Freixenet. O ano passado, a gente comprou uma espumante, foi R$1.000 e poucos para dar para a entidade. Não é ostentação. Eu ganho na religião mais do que eu preciso para viver. Então, o que sobra eu tenho que devolver para as entidades. E é isso que eu faço. E dentre, assim, tudo que tu tá mencionando, eu acho que 1 hora e pouco vai ser pouco ainda para tanta coisa, porque a gente vai pegando o assunto no outro e eu tô até tentando organizar na minha mente, porque eu não faço roteiro. Uma coisa, a conversa tem que fluir, tem que ir acontecendo, né? Tu acha que tudo isso que tu mencionou para mim, da questão da qualidade, de ofertar o que é bom, de tudo isso, é o que te trouxe até onde tu tá hoje? Porque eu não consegui ainda compreender, por exemplo, tu disse que tá há 7 anos em Alvorada, mas antes disso tu já teve em Porto Alegre, vários endereços, onde tudo começou e como tu conseguiu chegar até onde tu tá hoje?
Começou em 2000. Eu tava no momento de É difícil resumir, né? é, Tantos voltar. anos em pouco tempo. Vou tentar né? resumir para não ficar muito extenso. Mas assim, ó. Eu tava num momento da minha vida bem difícil. Eu era técnica de enfermagem, fiz instrumentação cirúrgica. E eu tava num momento assim, aluguel atrasado, 2 filhos em escola particular, mas eu pagava o mês de um, deixava o outro para trás. 20 anos, por aí. Escola atrasada. Tava um momento de escassez muito grande. E eu já era de religião, eu até abandonei a religião num período, fui 2 anos evangélica, depois vi que não era para mim, porque eu acredito que cada um tem um caminho. Todos merecem respeito, todos são bons, todos levam a Deus, que é o que as pessoas querem ouvir, se leva a Deus. Só que para mim o Deus é um Deus universal. Então, eu retornei para Umbanda, para Quimbanda, e a minha cigana chegou um dia e disse: eu quero que a Michelle tramele com o povo, eu quero que a Michelle abra uma casa de religião para ajudar as pessoas. Eu quero a oportunidade de tramelar. Ela usa a palavra tramelar, é falar. Tu nem tinha nada, então. Não, eu era filha de santo. Sim. E ela disse que ela Mas queria... não tinha um espaço. Não tinha um espaço. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas eu já tinha Quando eu abri casa, aí a gente volta lá naquele assunto inicial. Eu tinha 15 anos de religião, sabe? Não era agora que eles querem 1 ano abrir casa, em 2 anos. Eu tinha 15 anos, mas eu só queria a religião para cuidar de mim. E aí a cigana disse, não, nós vamos cuidar dos outros. E aí até eu falei na época com o pai de santo, e eu disse, pai, a minha cigana pediu para mim abrir casa. Eu vou movimentar isso porque ela pediu. Eu disse, o senhor vai comigo? Até aí o pai de santo, opa, peraí, eu não vou. Podia estar muito bem comigo até hoje. Eu acho que é o maior arrependimento dele não ter me apoiado naquele momento. E eu tive que ir para outro lugar buscar ajuda, porque do meu pai de santo, quando eu disse que ia abrir casa, eu não tive ajuda. E aí eu tinha aluguei um apartamento aqui na Cidade Baixa. Eu disse, eu vou chamar o mascate. Eu peguei umas almofadas do Paraíba, um tapete do Paraíba, bem cigana, umas cortinas, e montei um espaço onde o cliente sentava no chão. Eu não tinha cadeira para o cliente sentar e eu não tinha geladeira para dar água gelada para o meu cliente. E atendia pessoas com problema de saúde, que eu me sentia constrangida pela pessoa sentar no chão daquela forma. Mas eu meti o peito, eu digo, eu tô numa situação que é tipo assim, eu tava endividadíssima, e isso é nada. E aí, porque cigano aí vai dizer, mas religião não é dinheiro, que as pessoas falam, elas também pegam os ganchos negativos. Mas cigano é troca. As ciganas do centro, elas lê a mão, mas elas te pedem uma moeda, elas te pedem, né, 5 reais, 10 reais. Então, o meu começo foi com o povo cigano. Consulta de baralho cigano incorporada com a cigana. Eu incorporava 2 da tarde e desincorporava às 8 da noite. Atendia uma pessoa atrás da outra e a cigana mesmo atendia as pessoas. E esse público vinha da tua divulgação daí? E esse público eu comecei... Ou um vai chamando o outro? Eu comecei divulgando numa revista de bairro que tem na Cidade Baixa, que eu não lembro o nome agora. Uma revistinha bem que circula no bairro, aquelas que fica nos... Sim, é que a gente tá falando, né, de coisa faz um tempo, né? Eu divulgava no Diário Gaúcho, muito no Diário Gaúcho, 0 hora, fazia aqueles anúncios de astrologia. Final da página, né? E também, e aí é o esforço, né? Quando eu fechava ali a casa, eu mandei fazer panfleto e eu saía colocar a pé, botava uma mochila nas costas e saía colocar os panfletos nas caixas de correspondência. E entrava certo período da noite também me divulgando, mandava fazer as plaquinhas de poste, colava papel nos orelhão público. Então eu comecei a trabalhar meu nome e a minha mídia através do que eu conhecia por mídia. E ali foi crescendo, dali eu aluguei uma casa, que foi dali... Saiu daí do teu espaço, que tu estava ali, né, com as almofadinhas, saí da Joaquim Nabuco, o apartamento era na Joaquim Nabuco, ali eu aluguei a casa da Aureliano, bem em frente ao Nacional, a uma loja maçom que tem ali. Ali eu fiquei alguns anos, a casa cresceu, eu aluguei uma casa na Sebastião Leão, perto do Hospital Porto Alegre. A casa cresceu e aí eu comprei a sede própria da Alvorada. E sempre tendo as consultas, né, tendo mais prosperidade, abundância, investindo também, porque é um investimento que tu faz, mesmo que tu oferece para alguém, é um investimento, né? Porque como tu disse, com tudo que tem hoje dentro do espaço, são 3 ambientes hoje em Alvorada, certo? Sim, hoje é um salão da Umbanda, salão da Quimbanda e a Casa dos Orixás. São 3. Isso. O investimento é mais de 1 milhão. Muito mais. Muito mais. Porque... que com o tempo... E isso tu já vem trazendo das casas ou tu compra tudo direto, assim como...
Porque, claro, quem não viu o vídeo, né? Eu vi no TikTok, eu te conheci pelo TikTok, né? Deu toda a repercussão, mas ali apareceu, né? Eu olhei ali toda a estrutura, né? Deu assim, gente, será que ela fez isso tudo de uma vez só? Ou se ela foi construindo aos poucos, né? Não. Porque são muitas. A primeira casa é até uma história que eu ainda não contei. A gente adora histórias que tu ainda não contou. Eu disse assim, bom, eu preciso de uma... Eu comecei a crescer, quando tu cresce, as pessoas começam a te atacar. Então, isso em todas as áreas, e no meio religioso não é diferente. A gente começou a se destacar, na Cidade Baixa ali dava 25 consultas por dia, e aí eu disse, bom, tô com um movimento bom, eu preciso cuidar do meu cliente. A gente começou a investir em segurança, a gente botou segurança na casa, né, uma equipe para cuidar disso. Aí a gente cresceu mais, foi para Sebastião Leão, e aí, eu comecei a ver que, tipo assim, gente, eu tô ganhando mais do que o que eu preciso. Então, eu vou começar a investir na estrutura, porque o cliente, querendo ou não, tu começa a crescer, tu começa a aumentar o teu público e também tu começa a aumentar, porque eu digo, a religião é para todas as classes sociais, todas. Mas aí as pessoas começam a te procurar né? Tu tem que ter, às vezes, um café, uma água. Claro. A pessoa, né, quer entrar num ambiente, vai pagar por uma consulta, um ar-condicionado, né? Uma secretária para te ajudar. Tu começa a precisar contratar funcionários para aquela estrutura, né? E com o tempo eu comecei a devolver para as entidades, porque eu não guardo dinheiro. Mas tudo que eu ganho além do que eu preciso, eu devolvo para as entidades. E aí eu comecei a ser atacada, as pessoas diziam, ai, mas a mãe Michele da Cigana, a Cigana gira num salão alugado. A Padilha gira num salão alugado. Que entidade é essa que está num salão alugado? Começaram a me atacar com isso. Eu fui na casinha, como eu sempre vou, sempre converso com as entidades. E disse, eu não aceito mais estar sendo xingada por não ter uma casa própria, eu quero uma casa própria. E aí a Maria Padilha disse, não, vamos fazer o assentamento do Beelzebub. Busca essa força, tu precisa dessa força para crescer mais. Os Exu, eles já te dão, mas tu precisa de mais. E aí eu fiz o assentamento de Beelzebub. O que é fazer o assentamento? É tu buscar aquela energia para dentro do teu terreiro. É tu canalizar. Entendi. Né? Tipo, a pombagira, ela tá em todas as encruzilhadas que tu passa. Ela é o povo da rua, ela te acompanha. Mas quando tu compra a imagem dela, as ferramentas dela, e tu faz o assentamento, tu tá canalizando aquela energia para que tu possa... eu posso acender vela em qualquer lugar para pombagira, na encruzilhada, no cruzeiro, na praia, no cemitério. Mas se eu tenho uma imagem dela dentro da minha casa, eu vou ali acendo ali. Canaliza, entendi. Né? Então eu busquei essa energia, essa força a mais para dentro da minha casa e fiz um consórcio no Banrisul para compra da primeira casa. E aí eu pensei, mas é o que eu tenho no momento, é o que eu tinha, um consórcio. E aí eu fui no cemitério, a pombagira queria pegar, ela viu uma flor lá que ela gostou, ela queria levar para casa. E aí, na época, eu tinha um outro relacionamento e disse pra pombagira, não, tu não vai levar para casa porque a casa não é tua. E eu lembro que, exatamente, ela olhou para ele e disse, então eu vou providenciar a minha casa. Deu um mês, eu fui sortear. Eu tinha pago 6 parcelas de um consórcio de um imóvel de, na época, 450 mil. Quem é que paga 6 parcelas e é sorteado? E eu fui sorteada e comprei a primeira casa sem entrada. Deu 30 dias que ele disse não para a pombagira dentro do cemitério. A pombagira disse que ia resolver. Eu comprei a casa sem entrada, que foi a primeira casa, que é onde a gente construiu, daí com o tempo. Aí eu comprei a casa no consórcio. Hoje ela já está quitada, graças às entidades. Mas a primeira aquisição foi assim. Foi de uma discussão com a pombagira. Ela disse que ia resolver e resolveu. E a gente demorou 1 ano, mais ou menos, eu acho, construindo o salão do fundo. Daí a gente construiu um salão para a pombagira, para quimbanda. Aí em cima a gente construiu a umbanda e eu fiquei primeiro com essa casa. Aí veio uma outra situação que aí depois a pombagira também disse que eu precisava fazer o santo. E eu disse, bom, mas eu não tenho onde botar o santo. E ela disse dentro da casinha dela, 18 de agosto, aniversário dela, que eu ia ter a casa dos fundos e o salão nos fundos para o santo. 4 de setembro eu estava no cartório assinando o contrato da segunda casa, onde é entrada pela outra rua, mas os terrenos são interligados. E aí a gente começou a obra dos orixás, que depois que a gente concluiu a obra, a gente viu que já foi aquela casa do Baba Oxum, a gente gastou mais de 1,5 milhão só na obra, só na construção. Só na função, porque e hoje em dia ainda, né, se a gente for colocar como é que tá a construção de qualquer, vai fazer uma reforma em casa, Deus livre, tá né? Caríssimo, Já tá caríssimo. Né?
Então, isso foi uma construção dos atendimentos, de orientação tua dentro da tua questão religiosa, né? De tu confiar, esperar e também as consultas que foram te dando o meio financeiro para te comprar e investir no templo, isso? Isso, porque assim, é como toda profissão, né? Tem gente que, tipo, tem gente que só trabalha quando o dinheiro acaba, né? Eu trabalhei, eu ganhei X, eu vou ficar em casa comendo, bebendo, dormindo, viajando, passeando, gastando, churrascada e bebedeira e vou trabalhar quando É o acabar. pensamento pobre, na verdade, né? Mesmo, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas o pensamento não era e gastar tudo que tem. Eu venho de uma doutrina dessa casa da Cidade Baixa que, tipo assim, ó, eu acordava de manhã, eu tinha que atender, jogar baralho de manhã para atravessar a rua meio-dia para comprar meu almoço no Nacional, senão eu não tinha almoço. E eu tinha que de tarde trabalhar para guardar uma caixinha na época eu lembro que era R$100 e poucos por dia que eu tinha que guardar para quitar o aluguel no final do mês. Que a minha preocupação era o aluguel, senão eu não tinha onde trabalhar. Então eu vim de uma doutrina de organizar para guardar, para cumprir o aluguel, para cumprir a luz, a água, as sobrar. necessidades. Então agora que a gente já tem a sede própria, igual a gente tem funcionários, a gente tem segurança, a gente tem funcionários, a gente tem uma Flora, uma loja esotérica que vende produtos, a gente tem funcionários nessa Flora, a gente tem diarista, a gente tem a outra menina que é a secretária do lar lá em casa, eu tenho 3 secretárias, então eu tenho uma organização que às vezes não é que eu precise trabalhar, mas às vezes eu trabalho, às vezes, última vez eu trabalhei 48 horas sem dormir, porque eu me envolvo também o emocional, fiquei com pena. O cliente chamou... Como é que é isso do emocional? Porque tu acaba que tu te envolve com tanta coisa, com tanta gente, tanta história. E a gente acha que não se envolve, mas se envolve. Eu já fico ali com a amiga que tá aqui do lado, já começa a falar, eu já começo aqui na cadeira, já... Tá bom. Imagina passar, sei lá, 30 pessoas na minha frente com histórias diferentes... Mas é que tu tem que ter uma preparação também, né? Porque tu deita a cabeça aqui pra relaxar e fica a cabeça pensando, ou não. O ruim é o amigo do amigo, sabe? Tipo assim, ó, tu talvez não tenha intimidade comigo, tá? Mas aí a tua amiga tem. Aí, tipo, esse dia que eu trabalhei 48 horas, eu já tinha marcado, assim, eu passei uma noite no cemitério, eu já tinha estado uma tarde de atendimentos e uma noite de cemitério, que é o que né? E aí a minha manhã seguinte era pra dormir, e de tarde eu ia seguir no atendimento. E aí veio uma amiga de uma amiga. Fala com ela, fala com jeito. E era uma situação, sabe? Uma situação grave. E daí eu disse, se eu encaixar ela, vou ter que encaixar ela de manhã, não vou dormir. E aí, mas diante da situação, tem coisas que, principalmente saúde, mexe muito com o teu emocional. E daí eu disse, eu precisei. Aí eu fiz. Que saúde é vida, né? Eu fiz tarde. É como se, ela fulana não me ajudou. Não quis me atender, agora morreu, a culpa é tua. Como é que tu lida? Já teve alguma situação semelhante dessa de tu não conseguir encaixar uma pessoa e acabar vir acontecendo alguma coisa? Ainda bem que não. Mas bem, assim né? também, mas também agora eu vou dar um pitaco forte, né? Tá. Elas me chamam no WhatsApp, me atende agora ou eu vou me matar porque o fulano me deixou. Não, só um pouquinho, não. Não vai Sabe, se matar. quem vai se matar não tá na internet, não tá no... É que nem elas te chamam, agora também vai ser forte. É uma chantagem, na verdade, uma chantagem, elas né? te chamam, não tenho... Eu faço muita ação social, sabe? De Páscoa, de Natal, de Dia da Criança. A gente tem um bairro lá em Alvorada que a gente ajuda bastante. E faço com amor porque eu fui moradora desse bairro. E a pombagira que me ajudou a não amputar minha perna era de uma pessoa que morava nesse bairro. Então eu tenho aquela coisa do amor pelo bairro, pela minha saúde. Mas aí elas veem as ação social, elas te chamam, eu não tenho leite pro meu filho, tu pode me mandar um Pix de 15, de 20, de 50? Tu não tem leite, eu como mãe, eu já não tive leite pro meu filho. Mas se eu não tenho leite, eu não tenho celular e internet. Eu vendo celular e eu não estou na internet, entende? E muita gente que já me pediu dinheiro, eu já ofereci trabalho, eu não queria trabalhar. Então eu vejo assim, tu tem que hoje em dia até a doação, tu tem que saber se a pessoa realmente está precisando, porque a pandemia acostumou muitas pessoas a pedir, a se acomodar, a ficar num celular o dia todo contando história triste e pedindo na internet. Eu já cheguei com um rancho de R$700 numa casa que a mulher escondeu o meu... Era eu e uma filha de santo. Ela era empresária, eu digo era porque ela ainda é empresária, mas não é mais minha filha porque ela virou evangélica. Mas eu respeito. Então, assim, a pessoa me chamou, eu fui lá, levei um rancho de R$700 para a pessoa, que é um rancho bom.
E a mulher chamou minha filha no mesmo dia, e a minha filha foi na mesma casa também levar um rancho de 700 e pouco. Chegou lá, ela estava escondendo numa peça o meu rancho para receber o outro. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque tu ajuda de coração, mas nem todo mundo que tá te pedindo tá de coração. Então, eu já... porque assim, ó, quem quer o leite, que te pede o leite, não te pede o Pix. Com certeza. Né? Quem quer leite, que nem eu fiz ação de Páscoa, eu não pedi dinheiro para meus clientes, para meus seguidores e fãs, eu pedi caixa de bombom. Caixa de bombom, Ou bala, ou pirulito. Que é o que a criançada quer, né? Ou roupa, ou calçado, sabe? Botei um ponto de arrecadação que é a Flora. É claro, eu tenho clientes no exterior que me ajudaram com o Pix, e eu fiz vídeo, mostrei onde é que o dinheiro foi. Mas o meu foco não é pedir o dinheiro, é pedir me ajuda. Ou divulgação para que mais pessoas ajudem. Né? Mas hoje as pessoas. Tem gente que acha que é para se aparecer e não entende que a potência que é a internet para divulgar, que incentiva outras pessoas a fazerem tu falou também, tudo. né? Eles às vezes, mas tá mostrando, mas como é que eu vou dizer pra pessoa que tá lá nos Estados Unidos que me ajudou, pra onde foi aquilo ali? Mãe Michele, eu vou te doar, uma doação de fazer um Pix aí de 10 mil reais pra te ajudar. E tu não vai comprovar pra pessoa? Tu tem que comprovar pra pessoa. Então, da mesma forma, gente só né, mostra mostrando. E mostrando o quão precário é aquele lugar para que mais pessoas possam sentir vontade no seu coração de ajudar aquele lugar, entendeu? Então... Resumindo, então, a maior parte trabalhando, né? De noite não consegue ter esse descanso, então... Acaba, às vezes, emocionalmente, ainda mais quando é ligado à saúde, então... cedendo um pouco, na verdade, né? E que bom que nunca aconteceu nada, então... É que é por curiosidade, né? Vou perguntando, assim, porque a gente sabe que existe muitas pessoas que acabam colocando a minha vida, ela depende de ti. A responsabilidade, eu sempre digo para as pessoas... eu preciso de trabalho. Mas tu não vai sair pra rua pra procurar trabalho? A gente tem um trabalho muito bom espiritual pra saúde na magia. A gente tem até dias de passe da cura, que são passes gratuitos pra saúde. Mas a pessoa, ela precisa de uma orientação médica também. A gente nunca orienta a abandonar o tratamento. Ou, principalmente, a pessoa te chama, eu vou me matar porque o meu amor me largou. A mãe de santo pode ajudar? Pode, mas aquela pessoa precisa principalmente de um apoio psicológico, de um psiquiatra ou de um psicólogo. A culpa não é do pai de santo. Eu sempre digo para as pessoas também, eu tenho uma relação com o meu público de dizer a verdade. Eu sou meio, eu não sou fim. Eu te dou garantia, te dou porque eu tenho CNPJ, né? Eu tenho alvará, eu pago a minha DARF ali como uma empresa, porque eu presto também um serviço de empresa, porque eu precisei terceirizar serviços dentro da religião para poder atender o crescimento que a casa teve. Mas eu sou meio, né? O advogado, ele pode dizer para o cliente, olha, essa causa a gente tem tanto % de chance de ganhar, mas quem dá o ganho de causa é o juiz. Eu tenho obrigação de fazer tudo o que eu sei nos meus 30 anos de religião para ajudar meu cliente a chegar no objetivo dele. Com certeza. Mas eu não sou a entidade. Tem muita gente que me além endeusa, de não ser assim, entidade, não sei se é a palavra certa, me endeusar, se essa é a palavra. Acaba achando que tu que e Deus o livre a As pessoas me pegam pela mão e dizem assim, resolve pra mim. Eu digo, pessoal, cadê a fé que tipo de... Eu quero a fé de antigamente. Que tu entra no terreiro e tu acende uma vela na frente do pai Ogum, da mãe Oxum. Eu digo assim, vocês têm que voltar àquela coisa bem antiga da vela. Eu sou meio, eu não sou fim. Vamos acender a vela, vamos pedir, vamos direto à entidade. Com certeza. Né? Tem que ir na entidade. Quem ajuda são as entidades. Eu sou só um instrumento. Com certeza. Vou deixar tu tomar uma aguinha para dar e eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores de novo. Começando pela Solar Sul, são mais de 5 filiais aqui no nosso estado, mais de 3.500 projetos executados em casas, empresas, e eles são referência em pós-venda no sul do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer a sede deles em Taquari, uma sede incrível, uma estrutura magnífica. Então, faça seu orçamento, seu projeto, que eles vão dar todo o suporte necessário. Planalto Transportes, sua segurança é a nossa prioridade. Esse é o slogan da Planalto e é o que eles realmente fazem, então, ali trabalhando diariamente para poder entregar para o passageiro a melhor qualidade e oferecer, né, toda a segurança e tranquilidade para fazer uma viagem bem boa, para poder curtir com a família, com os amigos. E falando em viajar com os amigos, eles têm muitos pacotes de viagens maravilhosos. Agora, da produção, né, que eu tenho que dizer, né, assim, as gurias que
Que coisa bem boa, né? Quando a gente chega numa loja e tu é super bem atendida, a pessoa olha pra ti e já te vê assim, não, esse aqui vai ficar bom. Eu escolhi da semana passada, desse, e ela já colocou ali na hora, assim, esse aqui. Eu experimentei e deu. Ficou lindo. É esse aqui que eu vou ir, então. Então, as gurias da loja Cissa, em Cachoeirinha, Avenida Flores da Cunha, 1789. Maquiagem pela maravilhosa, só consigo fazer com a Nath. Natália Beauty, na Avenida Cis Brasil, 5380. Uma maquiagem linda, linda. Ela faz em meia hora. Eu não sei nem como ela faz isso, mas ela faz em meia hora a maquiagem, fica perfeita. E para finalizar, meu cabelo feito sempre pelo Espaço Léo Sampaio, Avenida Teixeira Mendes, 360. Feito com a Thaís Maia, que vem aí cuidando do meu cabelo já há bastante tempo, desde a época da TV. Então, muito obrigada, Thaís, ao Espaço também. Agora, dando continuidade aos nossos assuntos. Na correria do dia a dia, é tão importante que maqueie meia hora, né? Nossa! É verdade. É Sabe que além importante. de... Já trabalhei em TV, hoje estou com um podcast, mas a comunicação é isso, né? São várias vertentes. E durante a pandemia eu apresentava muita live, né? Em função da empresa do pai, em prefeituras, enfim. E, olha, sem mentira nenhuma, durante a pandemia, teve semanas que era todo dia. E a maquiagem rápida, e assim, tu não vê, tu olha assim, eu pra fazer uma maquiagem dessas, que não tenho muito conhecimento, demoro horas pra fazer. Eu nem consigo fazer sozinha. Imagina. Eu digo que tem dons que eu não tenho, que é me automaquiar e cozinhar, guria. Olha, embora sou macumbeira, mas assim, a macumbeira da macumba prática, assim, ó. Até eu acho que isso é um dom dos orixás, dos exus, porque pra eles eu cozinho. Agora, se eu tiver que cozinhar pra mim, tu não eu faz. não consigo. Não, Pra te ver, né? Eu acho até pela rotina, né? Por todo Claro. tudo não Tu tem tava como. falando antes sobre os teus clientes, alguns clientes do exterior. Atendimento online, já fizeram contigo aqui no Brasil, e aí dão sequência de lá. Como é que tu faz isso? Ou é realmente também pela divulgação nas redes sociais? A gente começou a atender online a partir das lives e uma autorização das entidades, porque tudo eu pergunto antes para elas, né? E aí, quando eu fui questionar, isso há anos atrás, até porque a primeira mãe de santo a fazer live jogando baralho ao vivo foi eu. Então, isso também, eu vejo um lado positivo, sabe? Eu incentivei tanta gente. E às vezes fico um pouco triste, porque às vezes as pessoas te agridem e, poxa, tu participou do crescimento deles, né? Um amigo meu esse dia estava dizendo, Michele, quanta gente tu ajudou? Eu digo, é verdade, porque antes todo mundo criticava, a gente tem segundas-feiras abertura de caminho coletiva, todo mundo falava mal, hoje todo mundo faz. Sabe? Mas é legal tu fazer algo coletivo para te poder ajudar aquela pessoa que não tem condições. Às vezes, né? A gente tem Com o público certeza. que tem condições, mas a religião também é para a pessoa que está apertada, que está sem condição, que não tem, que a porta de salvação seria algo coletivo, né? Então, nessas lives aí, eu comecei a receber muito cliente de longe através do YouTube, porque o YouTube não foi para criar um canal do YouTube para dar certo. A gente tinha um programa em algumas TVs aqui em Porto Alegre, não vou citar nomes, mas eu comecei com esse programa religioso na TV e eu queria guardar o meu material. Aí eu peguei e o rapaz da produtora disse, guarda no YouTube. Só que eu comecei a guardar material no YouTube e começou a me chamar gente do mundo todo. Que tu nem tu coloca ali e vai E eu vi que o repercutindo, YouTube né? estava me dando muito mais retorno que a TV. Vamos colocar a pizza da Sálvia. Vamos ver hoje se eu vou me sentir que nem a Ana Maria Braga, que coloca as coisas e ninguém come, fica só conversando. E não tem intervalo, né? E aí, esses clientes do YouTube começaram a me chamar e eu perguntei para a cigana o que eu faço. E ela disse, atende, porque a espiritualidade está em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós somos um espírito, nós não temos limitação de espaço, nós não temos distância. A gente pode estar em qualquer lugar. E aí a gente começou com os atendimentos à distância. Pelo nome, pela data de nascimento. Hoje em dia, era primeiro assim por telefone, né? Depois a gente veio com as chamadas de vídeo. E agora é o que flui bastante, assim, ó. Até falando isso, eu não quero perder o time. Agora eu não vou lembrar o nome. Super conhecida, que tá no TikTok, que faz, que ela é... O pai não vai saber me ajudar. O pessoal que tá aqui, que ela tá no TikTok e ela faz, manda nome, data de nascimento, uma de cabelo curtinho. Ai. Vamos ver. Conhece, né?
Ela dá uma previsão? Ela faz previsão no TikTok, bem conhecida. Não, essa eu não vi. Mas realmente é isso, é o nome e a tua data de nascimento, porque o teu nome de batismo é o que te marca aqui nesse plano, né? O nome de batismo. E através disso a gente pode fazer previsão para a pessoa em qualquer lugar. E as consultas desde quando viralizou o conteúdo, aumentou também o valor da consulta para fazer contigo? Porque uma coisa leva a outra, né? Claro, Isso. viralizou mundialmente, notícia para tudo que é lado, compartilhamento, milhões de compartilhamento. Aumentou o valor da consulta? Aumentou porque as pessoas até questionaram. Hoje eu estava vindo para cá e uma menina botou, mas mudou o valor. Aumentou o valor da consulta porque a gente precisa contratar mais pessoas para ajudar no volume dos trabalhos. Hoje eu tenho que ter uma pessoa só para ir no mercado fazer as compras do terreiro, né? Uma pessoa que eu não precisava antes disso. A gente precisa de uma pessoa na cozinha para cozinhar só os axés ali, ajudar a cozinhar. Quem monta os axés sou eu. Mas eu preciso que a canjica esteja pronta, que o mel esteja, às vezes, quando é mel fervido, que o mel já esteja quente, que a pipoca já esteja estourada, e eu vou ali e monto a oferenda. Então, a gente precisou contratar mais pessoas para somar na equipe, exceto as secretárias, que, novamente, eu peço compreensão, mas eu não posso entregar meu telefone particular com o número de todos os meus clientes para um estranho. Sim, então, a gente vai continuar com as minhas secretárias. Uma é minha irmã, a outra já foi minha nora, está comigo há 8 anos, e a outra é minha filha carnal. Então, meus telefones, com o número dos meus clientes, ele está somente em família, com pessoas que eu realmente confio. Sim, atrelada a pessoas que tu tenha confiança de estar ali, né, com todos os... Então, devido a essa demanda grande de pessoas e a necessidade de contratar mais funcionários, a gente aumentou o valor da consulta. Hoje, qual que é o valor da consulta? A gente tem consultas ali que inicia com R$100 com atendentes que eu tenho na casa, que são pessoas capacitadas para atender. Nós somos 5 atendentes, eu e mais 4 pessoas. E depois as consultas comigo mais objetivas, de 9 perguntas objetivas, R$150. Meia hora pelo WhatsApp, por escrito, 250. Por vídeo ou presencial, R$500, 30 minutos. E a consulta imediata, que é aquela pessoa que não quer esperar. Imediata, entre aspas. Tu vai ser atendido dentro do dia. Mas pode ser até no final da noite. Ficou R$1.000. Perfeito. Até as pessoas, né, os valores, algumas hoje falaram, mas aumentou. Eu disse, aumentou, gente. A gente tem que aumentar funcionário, porque não adianta tu querer consultar comigo e nunca tem horário. As marcações estavam quase para um mês à frente. Então, aumentando um pouquinho a consulta, a gente conseguiu enxugar para antecipar as consultas para aquela pessoa que realmente quer fazer, que realmente quer, porque a consulta ela não muda a tua vida, ela te dá uma direção. O que muda a tua vida é o axé, né? O trabalho espiritual, o axé que a gente chama, o ebó. Cada pessoa chama de uma maneira diferente, mas também a consulta vai dizer se é possível, porque também não é uma vara mágica. A consulta é o melhor investimento porque ela vai dizer, é possível te ajudar nisso? É. Ou não é possível, né? Muito vamos usar nos casos de amor. Tem pessoas que precisam também entender que o ciclo acabou. Que aqui não adianta me oferecer, mas eu quero pagar, não vai voltar. Entende? Tem pessoas que o ciclo acabou. E tem gente que foi afastada por um feitiço, que brigou com o marido, namorado, noivo, enfim, por uma demanda, por olho grande, por inveja. E aí sim, nesses casos, a gente vai poder ajudar. Quando, durante toda a nossa conversa até então, que tu fala assim, porque eu consultei, me orientou, me disse, como é que é feito isso, assim, eu não entendo, eu quero que tu explique, assim, eu acho que talvez seja uma dúvida do pessoal de casa, né, assim, de como é que funciona isso. Pergunta boa essa, porque as pessoas, assim, principalmente quando eu tô viajando, às vezes eu sou grossa, porque eu digo assim, gente, eu não viajo com um galo, um cabrito embaixo do braço, né, eu não tenho uma bola de cristal na minha cabeça, embora eu gostaria de ter. É claro que a minha experiência de vida, como eu falei, me permite, às vezes, hoje, fazer um olhar rápido sobre uma situação e conseguir orientar, né? Assim, posso estar falando contigo, tá ali no carro do lado do meu marido dirigindo e eu consigo mais ou menos ter uma ideia. Mas o nosso contato com o plano espiritual é o oráculo. Através do búzio, a gente se comunica com os orixás e consegue fazer essa comunicação, intermediar a tua situação e dizer de que forma te ajuda. Através do baralho cigano, a gente consegue se comunicar com os ciganos, com a Umbanda, e consegue, os oráculos que fazem essa ligação. Nós trabalhamos também com búzio de Exu,
Também conseguimos nos comunicar com os Exus sem a incorporação através do búzio de Exu para orientar alguém se um trabalho é de Exu. E tem também a consulta com a entidade. Eu ofereço consulta direto com a entidade. Eu incorporo e muita gente sai daquela consulta tradicional do búzio e da carta, né? Tu fala como quem diz, quem vai ao santo vai a Deus. Tu sai da consulta tradicional, que tu precisa, né, de um pai de santo para intermediar, e tu faz direto com a entidade. E essa consulta a gente também consegue hoje, com a tecnologia, fazer à distância. Claro que daí a tua consulta não é mais tão particular, né? A secretária vai estar ali intermediando, porque eu não concordo, hoje em dia, com o uso de a entidade. Eu tenho vários vídeos da minha entidade falando na internet, mas quem gravou foi meu marido. Ele aproveitou a oportunidade da entidade estar ali falando e ele ligou o celular, a câmera. E eu fiquei com esse material. Então, eu vou lá e eu posto. Então, a consulta à distância é assim. A pessoa vai fazer a pergunta para a secretária ou para o meu marido e o meu marido pode até abrir a câmera e mostrar que a entidade está ali sentada e ele vai falar, fulano perguntou tal coisa. E a entidade vai responder para ele e ele responde para a pessoa. As entidades na minha casa não usam o celular. Mas isso, tudo que tu falou referente à consulta do cliente. Que foi interessante também, eu não sabia que era dessa forma, mas eu digo, como é o termo que tu utilizou, é com teu... Eu não sei como é que se diz, uma orientação que tu tem, quando tu quer perguntar algo pra ti, que diz que era pra eu comprar a casa. Isso também é através do oráculo ou é algo mais interno? Isso são recados, assim, tipo o Beelzebub. Um dia a gente estava lá, a gente botou a estrutura do Beelzebub lá. Sim. E um dia a Padilha, que o Beelzebub, para mim, ele é uma divindade que não existe incorporação. O corpo humano não suportaria uma incorporação de Beelzebub. Tá? Ele suporta do Exu Beelzebub, que é outra. O Exu Beelzebub está dentro da Quimbanda. Existe o maioral, a divindade, e existe o Exu. O Exu Beelzebub incorpora. Daí, ok, concordo. Como eu não incorporo esse Exu, eu incorporo a Pombagira Maria Padilha. A Padilha é a mensageira, ela que faz que traz os recados, né? Assim como ela trouxe agora. Ela disse, Beelzebub disse que tu vai abrir o túmulo dele e alimentar ele na Sexta-feira Santa, mas que quando quiser abrir o túmulo para casos muito urgentes e necessários, tu pode estar abrindo antes da Sexta-feira Santa. Então, agora eu recebi essa permissão. Tudo é feito, tudo eu tenho que esperar a permissão. E recados, assim, é como se fossem insights, assim, é algo... Não, ela fala, eu incorporo e daí tá, pra ti mesmo, tu consegue ter essa comunicação, isso? Não, eu incorporo e ela diz pro meu marido. Fala pra Michele, isso. Tá, entendi. Ou fala pras minhas secretárias, ou fala pra um filho de santo. Ela chegou e disse pro meu marido, botaram o Beelzebub lá na frente e deixaram o muro cor-de-rosa. Vai botar uma cor neutra que não tá legal. Daí eu pensei, cara, não vou pintar minha casa de preto, né? Mas eu vou pintar de cinza. Ela não disse que ele queria preto ou cinza. Ela só mandou eu colocar uma cor melhor, uma cor neutra. Que não tava legal aquela imagem na cor rosa. Entendi. É uma outra pessoa que te passa o recado, então. Aí eu desincorporei e meu marido disse, a Padilha mandou tu mudar a cor da casa. E nesse momento é nulo pra ti, tu não te lembra de nada. Não. É como se fosse um apagão. Existe médiums que enxergam e tudo como se tivesse numa festa muito antiga, que foi há muito tempo, assim, sabe? Quando tu desincorpora, parece que tu lembra de alguns flashes. Existe médium, a gente chama de consciente e inconsciente. Existe médiums que vão ficar com o ouvido. Ele está incorporado, mas ele ainda está ouvindo. E outros, ele não está ouvindo, mas ele está vendo. Existem vários tipos. Eu fui médium consciente por 18 anos. 18 anos, quando a minha entidade fez... não é aniversário que a gente fala, mas fez 18 anos de chegada, como se fosse um aniversário. Sim. Né? Ela me pediu uma oferenda especial, que é um mistério, um segredo da casa, e a partir dessa oferenda eu fiquei inconsciente totalmente. Não escuto, não vejo, e isso é muito ruim. Eu gostaria de ser uma médium consciente. Porque às vezes eu quero poder... tipo, ontem a gente teve consulta com ela, a minha secretária intermediou uma consulta, e aí, depois que eu desincorporei, eu fui... A pessoa estava me fazendo perguntas. Que eu não tinha condição de dar aquele segmento, entendeu? É como ali terminou o atendimento e tu não tem mais como... A secretária vai anotar e vai passar para o cliente o que a entidade disse. E o cliente tem que seguir daquilo ali.
Se ele quiser me questionar, eu vou ter que daí fazer aí eu tenho que, aí para mim é mais trabalhoso, porque daí eu tenho que parar, perguntar para a secretária tudo o que aconteceu, tudo que foi falado, para poder orientar a pessoa. Acaba sendo duas orientações. Duas orientações. Outra pergunta. Já vi na internet, por exemplo, as pessoas assim, porque quando tu bebe, né, tu vai lá, fica à vontade, não quero ser que nem a Ana Maria Braga, as pessoas falam e não comem, tem que comer. Eu como. E aí as pessoas, vai lá e se beber demais, vai acabar incorporando um Exu. Eu vi alguma coisa assim na internet. Em função da bebida, do ambiente de fé. Alguma coisa assim que eu tava passando que falava sobre as energias dos lugares que frequenta, que poderia acabar. Existe isso mesmo ou não? Existe assim, ó, existe de tudo. Existe gente que se aproveita da bebida para dizer que tá incorporada, para criar coragem de dizer e fazer aquilo que não tem coragem de cara limpa. Uhum. Mas até o médium, quando ele vai para uma sessão, ele não deve ingerir álcool. Tu não pode. O dia que tu vai para tua corrente, para tua sessão, tu não deve beber. A entidade vai beber? Vai. Mas também a gente tem que ter um cuidado com os médiums iniciais, porque a entidade leva a bebida, leva. Eu trabalhei incorporada a tarde toda aqui com a Padilha na Cidade Baixa. Desincorporei, ela tinha bebido uma garrafa inteira. A gente foi fazer os despachos, eu e meu marido. E na volta a gente caiu na balada segura e eu tava dirigindo. E eu disse pra ele, me ferrei. Agora eu vou ali no bafômetro. É meu corpo, né? Meu organismo. Zerado o bafômetro. Foi lindo de ver isso, zerado. Meu Deus. Eu me tremia toda. Eu digo, daqui eu acho que eu vou sair presa. Meu carro vai sair preso. E eu parei o azulzinho, não sei se em Porto Alegre chama azulzinho, na Alvorada a gente chama de azulzinho. O azulzinho meio com uma cara irônica pra mim, tipo, agora tu vai te ferrar, batuqueira, porque eu desci paramentada, né? Eu lembro da situação, ele rindo da gente, assim, tipo, já me deu todo um texto, como é que eu ia sair da delegacia, qual era a multa, que eu ia presa. E eu, mas eu vou fazer o bafômetro. E eu confiei no que eu tinha. E deu zerado. Daí tinha o pessoal da brigada, ficou rindo dele. O pessoal ficou rindo porque viu ele nos chacotear. Gente, tô chocada. Imagina que loucura. Mas não é, que não é para todos, né? Tipo, claro. é um desenvolvimento de anos. Os médiuns iniciais, se eles beberem muito, a entidade pode não levar a bebida. Porque a entidade não está preparada. Então, até a gente que é pai e mãe de santo, a gente tem que cuidar a bebida. Incorporou inicial, não bebe, não fuma. Passou um tempo, a gente vai liberando um copo, uma taça, e depois de um tempo o Exu tá pronto, o Exu tem que levar a bebida, não pode fazer fiasco, não pode ficar bêbado, não pode cair. E as pessoas que não são de religião, elas podem acabar tendo esse contato através da bebida, de sentir o que... Eu tenho uma cliente que ela disse, eu tava tomando um vinho com meu namorado, daqui a pouco algo encostou em mim, eu comecei a falar umas coisas e tive um apagão. Pode acontecer. Ela não tendo envolvimento nenhum, no caso. Pode, porque... A pessoa não escolhe ser médium. Isso é um sinal e é uma decisão da pessoa. Pode comentar, a gente vai falando, né? Vai. Mas isso é uma decisão da pessoa, por exemplo, ela não é envolvida, mas aconteceu o fato. Ela que decide se ela quer se aprofundar mais ou ela não tem escolha? Não, tem. Eu sempre, uma coisa também que as pessoas ficam loucas comigo, mas eu falo. Não é porque eu entrei para uma religião de matriz africana que eu sou obrigada a permanecer. A gente tem um livre-arbítrio e a gente pode mudar de religião. Desde que tu se firme bem em outra, entende? Para te não ficar ali sem aquele amparo espiritual. Mas não é obrigado a nada. Não é porque tu entrou, eu sou obrigada a ficar pro resto da vida. Não. Tu pode conhecer outras coisas. Vai que tu se interessa por outras coisas, entende? E aí, essa questão espiritual, eu já fui procurada por meninas que a pombagira se aproximou quando elas beberam, elas notaram, ela disse, eu fiquei estranha, comecei a fazer movimentos que não eram meus, eu não controlava meu corpo, eu falei coisas estranhas, eu apaguei, no outro dia meu namorado, meu marido, meus amigos me contaram que eu falei absurdo de coisas e tudo era verdade, mas eu quero segurar isso. Aí a gente faz uma obrigação ali, a gente joga, vê quem é a entidade, o que ela quer, e a gente faz uma troca, olha. Então, assim, a fulana, ela não tem tempo de incorporar, ela não tem tempo de desenvolver, mas já que tu quer cuidar dela, ela vai cuidar de ti. A gente pega uma data e anualmente aquela pessoa passa a dar uma oferenda para aquela entidade, a entidade cuida da pessoa e ela aceita trabalhar nessa condição sem a incorporação. E se a pessoa ignora?
digamos assim? Ela sabe que A tem entidade ali... vai ficar se manifestando até chamar atenção e ela realmente tomar uma atitude em relação Mas àquilo. isso de forma, assim, de negativa ou são... Pode fazer algum mal pra pessoa? Não, não vejo. Eu acho que a Uhum. entidade ela nunca é negativa. Ela quer se aproximar de ti para te cuidar, para te alertar, para te proteger, para te avisar. Ela quer, né? A maneira dela se manifestar é através da incorporação, né? Uhum. Mas não vejo que ela quer negativo, não. Até porque ela aceita. Depois que tu Sim, descobre ela, ela aceita ser cuidada, sim. sem exigir de ti a incorporação. Que é a forma que tu tem, né, de acabar trocando e fazer a questão da data, né, de uma vez por ano, caso ela não queira. Tipo, tem gente, por exemplo, as filhas de Iemanjá, elas podem fazer uma oferenda para a mãe sempre 2 de fevereiro, Sim, é né? verdade. Quem que eu tenho uma cigana, a cigana já se manifestou, pode fazer. Tem 8 de abril, Dia Internacional dos Ciganos, tem 24 de Uhum. maio, Dia de Santa Sara Padroeira. A gente pode descobrir através do jogo, ó, teus guias, teus protetores são esses. E as datas de tu cuidar deles são essas. E tu seguir fazendo aquilo ali. Ou tu dizer, não quero. Mas aí tu tem que, eu sempre digo, se tu larga uma religião, te firma em outra. Porque a religião, não é a religião em si, não sei qual palavra que eu vou usar, essa separação que tem de religião. Mas eu vou falar espiritualidade. A Uhum. espiritualidade em si, a gente precisa, porque a nossa passagem aqui é tão curta. Eu acredito em vida eterna, eu acredito que a espiritualidade ela é muito maior do que só esse período que a gente passa por aqui. Uhum. E falando assim, existem muitas pessoas que não são bem informadas, né? E que às vezes têm a curiosidade de saber, e o podcast, a nossa conversa é para isso, para que as pessoas possam entender como funciona, né? A gente tem no Brasil, na verdade, no mundo, a questão do cristianismo, que é uma das religiões mais. Como é que se diz assim, quando é uma religião popular? É, quando fala da questão da religião, da Maria Padilha, Deus entra em algo nisso ou ele é, no caso, para vocês, dentro da religião, o Beelzebub? Eu não entendo, tá? Então eu tô Uhum. montando aqui, mas tu Mas entendeu é mais ou bom a tua menos pergunta porque a... é igual a de muitas É, pessoas. então, é gente que nem a gente tá aqui, não entende, né? Então, eu queria saber, assim, como é que funciona, assim, Deus, porque tu disse que foi evangélica, Uhum. né? 2 2 anos. anos. 2 anos, daí voltou, né, pra religião africana, isso. Isso. E tá até hoje, né, durante todo esse tempo. Como é que funciona isso, Eu, assim? eu acredito num Deus universal, tá? Não é o Deus criado pelas religiões. Porque eu acredito assim, ó, se eu incorporo a Maria Padilha, também é porque Deus permite. Eu acredito nessa palavra que uma folha não cai de uma árvore se Deus não permitir. Então eu acredito que nós somos tantos que Deus escolheu os nossos orixás, os nossos caboclos, os nossos ciganos, os nossos exus para nos ajudar a cuidar de nós, porque eles são nossos protetores. Então eu vejo tudo como se tudo fosse tudo muito amplo e muito interligado, sabe? Tipo, a Maria Padilha não chegaria no meu corpo e não me ajudaria lá na saúde se Deus não permitisse, entende? Então, Eu pra vejo ti, como Deus, pra enviados. ti, é o topo, é É o o topo, primeiro. está acima. Uhum, E eu acredito que tudo vem abaixo e vem com a permissão dele. Nada uhum, é sem a permissão dele. Porque assim, a Maria Padilha, os caboclos, vamos começar pela Umbanda, né? Os caboclos da Umbanda, eles já viveram aqui. São, né, são espíritos que já estiveram na Terra nesse plano. Os pretos velhos, né? Tem toda essa história linda dos pretos velhos. Até a minha Umbanda, a chefe da minha Umbanda é uma preta velha, a vovó Joaquina. Então, eles vêm para trazer mensagem, eles vêm com a mensagem de paz, eles vêm com a mensagem de amor, de perdão, tudo isso que se prega que é o bem, né? E o Exu, ele vem como protetor, ele vem como guardião e também já viveu nessa terra. Eu fui bem criticada agora com um vídeo meu da Padilha, que ela estava lá em São Paulo, e ela olhou para o lado e falou para o meu marido, que lindo esses prédios. E as pessoas me xingaram naquele vídeo, um vídeo dela que está na internet, por que que a Maria Padilha, ela conta que ela desencarnou com 87 anos? Ela tem uma história de vida. Ela uhum. desencarnou senhorinha. Até quem observa, ela é mais fechada, ela é mais parada. Ela não é aquelas pombagira que às vezes a pessoa vê na internet que se arrodeia, dança e joga cabelo. Ela é bem limitada como uma senhora de 87 anos. Claro. Velha. Até minha fisionomia fica de velha. Então, ela chegou em São Paulo e ela não é cega, não é porque eu incorporei
que eu tenho que ficar de olho fechado, porque não existe uma incorporação de olho fechado. A entidade vai caminhar, vai bater com a cara na parede. A entidade, Sim. ela pode se manter em alguns momentos com o olho fechado, mas em alguns momentos ela tem que abrir o olho. Ela não é porque tu incorporou, tu cegou, Sim. né? Então, ela abriu os olhos, ela olhou pro lado e viu aqueles prédios lindos. Eu também acho São Paulo lindo, aqueles prédios. E não é a primeira vez que ela vai lá, já tendo em São Paulo, eu loto a agenda, onde eu abri a agenda, eu loto. E isso não é da viralização, já era assim antes. Eu abri a agenda em Portugal, eu abro agenda na Espanha, eu abro agenda na Bahia. Presencial. Presencial. No Rio de Janeiro, São Paulo, tudo já tem esse histórico no meu canal do YouTube, antes da viralização, essas agendas. E eu não faço como muito pai de santo que viaja a passeio e disse, abri agenda em tal lugar. Mentira, foi para passear. Tu abrir a agenda é tu mostrar que tu tá com o teu búzio aberto, com o teu baralho aberto, é tu mostrar. Eu não exponho o meu cliente, mas eu tiro uma foto, às vezes, do cliente de costas, sem mostrar o rosto. Mostrar que tu tá a trabalho. Trabalho é trabalho. Se eu vou descansar, eu vou descansar. Até porque é muito mais luxuoso e chique tu dizer que tu tá indo descansar, né? E não tem nada de errado, né? Até porque tem o teu corpo físico, né? Mas não. Então, eu fui criticada e a Padilha, a entidade, ela chega nesse plano e ela vê as coisas e ela pode achar bonito. E o Exu e a Pombagira, eles estão do nosso lado. Eles são como uma criança. Tudo que tu ensinar, eles vão aprender. Só que aí tá ainda a gente, que é feitor de Exu, umbandista, quimbandeiro, pai de santo, mãe de santo, tá na gente a doutrina que a nossa casa vai dar. Entende? Eu não posso ensinar a Pombagira, digamos, vai dar polêmica, mas eu nem tô. Por que a Pombagira vai vir de salto 15? Se eu quiser botar um salto, eu boto o salto e eu vou pra festa. Entende? A energia é pé no chão, vem do chão. Mas, claro, a gente, às vezes, ontem eu estava trabalhando no cemitério, no mato, às vezes a gente precisa colocar uma sapatilha, porque se passar em algo cortante, vai cortar. Eu não me transformei numa Mulher Maravilha por estar incorporada. Com certeza. Entende? Se eu botar a mão no fogo, vai queimar. Se eu pisar no caco de vidro, vai cortar. Exceto quando a gente tem provas de Exu, que eu nem vou entrar no mérito aqui, para ver se a pessoa está incorporada ou não, que isso até está proibido. Mas algumas casas mantêm. Tu diz isso pra ter por exemplo, assim, não é uma fraude, por exemplo? Eu não entendi assim. Assim, ó, antigamente, os Exus dançavam no vidro para provar que estava, a pessoa, o médium provar que estava incorporado. Comiam fogo para provar que está incorporado. Diante de muitas coisas, muitas pessoas que acabavam desincorporando estavam queimadas ou cortadas, isso é proibido. A prova de Exu é proibida. E eu também, assim, em parte concordo, porque, assim, a maior prova que a Maria Padilha viva na minha vida é ela me deixar com saúde, com amor, com prosperidade, com caminhos abertos, né? Não adianta, como eu falei no início do podcast, eu dizer para ti que eu vou abrir teus caminhos se eu não abrir os meus. Então, eu dou doutrina para meus filhos que a maior prova que a entidade está ali é a bênção que aquela entidade traz na vida do filho. Vai me dizer que tu tá incorporado quando o teu Exu e a tua Pombagira mudar a tua vida para melhor. Porque assim, ó, vamos combinar, comer porcaria, a gente bem concentrado, até desincorporado come, só para não dizer pro outro que não, né? Comer porcaria todo mundo come, entendeu? Tem estágios da tua psicologia que tu se concentra e tu faz determinadas coisas. Só que eu acho coisas desnecessárias. Eu discordo de Pombagira chamando Uber, que a gente vê, sabe, ali no celular. Eu discordo de Pombagira assinando cheque. Eu discordo de Pombagira usando na tua salto visão, 15. tu já acha que não tá, que é uma pessoa normal, assim, que não tá nem incorporada. Eu vou pegar uma questão muito deve ter gente que deve fazer isso pra ganhar dinheiro, né? Tem. E quem não entende pra ver ali, né? Então tá, vou pagar. Assim, ó. O que é sério, né? Entrar Porque nesse coisa vai dar bem polêmica esse podcast. Mas assim, ó. Se a pessoa confia a vida a ela, fala de um problema e ela mente ou fala o que vir da cabeça, não estando incorporada, ela tá literalmente colocando a vida de uma pessoa em perigo também. E outra coisa. Porque é direção, né? A pessoa, uma coisa assim, ó, eu não sou uma casa que tenho centenas de filhos de santo, porque para mim não é quantidade, sim qualidade. E outra coisa, tem muita gente que mente para as pessoas, agora eu vou falar uma coisa pesada, mas eu vou falar. Se tu não fizer chão, não deitar pro teu orixá, tu vai morrer. Não, eu não quero ninguém na minha religião pela dor. Essa frase, ou vem pelo amor ou vem pela dor, para mim não existe. Eu me entreguei, eu fiz minha mãe Oxum, me entreguei para os orixás no momento da minha vida que eu mais estava realizada. Eu não precisava de dinheiro, não precisava de amor, eu não precisava de saúde, tudo eu já tinha, com a minha Umbanda e com a minha Quimbanda.
O santo só somou na minha vida, só acrescentou. Eu não faria santo se eu tivesse que me deitar para não morrer, porque um pai de santo me ameaçou e falou que eu ia morrer. Esse medo, eu quero que as pessoas tenham pela religião respeito, não medo. Então, quando entra o medo, eu já vejo como, sabe? Porque assim, Alguma coisa e tá eu sou a errada. pessoa que mais sou odiada por alguns do meu meio, porque o filho de santo, o meu pai disse que se eu não fizesse chão eu ia morrer. Eu digo, então tu vem pra minha casa e tu não vai fazer chão e eu vou te mostrar que tu não vai morrer. Porque usar a vida, se tu vai morrer, eu tenho que te ajudar. Eu tenho que fazer uma troca de saúde, eu tenho que fazer uma troca de vida. Eu tenho que te ajudar primeiro como cliente, a tu melhorar. Porque eu não quero tu comigo só porque tu tá capenga, entendeu? Uhum. Digamos assim. Eu Claro. quero tu comigo porque tu tá bem, porque tu tá feliz, pela tua fé, não por uma troca, sabe? Ou por um medo. E eu não posso, então, se tu vai morrer, eu tenho que te ajudar a não morrer. Eu tenho que fazer um axé pra te ajudar a tu melhorar na tua saúde. Eu não posso te botar num compromisso religioso e te botar mais uma coisa na tua vida pra te cumprir. Além do mais que as pessoas estão te procurando porque elas querem ficar bem de alguma coisa, elas querem resolver alguma coisa e não Sim. piorar. E a pessoa, Seria só que o algo... ser humano também só procura quando quer algo. Ele nunca procura, raramente, não todos, porque eu tenho pessoas que procuram, não posso falar Uhum. isso também, mas raramente ele procura para agradecer ou procura assim, ó, eu tô super bem, então eu quero me manter bem. Ele só procura quando ele tem um problema, né? Então, tu não pode se aproveitar desse momento frágil dessa pessoa. Por isso vem aquilo que eu falei, tu tem que ter história de vida, né? Eu tava falando, até mudei de assunto, mas assim, eu já sofri por amor, eu sei o que é sofrer por amor. Daí as pessoas dizem, a dor do amor é bobagem. Não é bobagem. Tu não toma um paracetamol, uma aspirina, uma dipirona e passa aquela dor. O amor dói lá dentro, dói na alma. E tem pessoas que perdem, às vezes, o provedor da família, o marido, o noivo, o namorado. Eu tenho pessoas que compraram apartamento, mobiliaram, e uma semana antes do casamento a pessoa disse que não ia casar. Entendeu? Então, e tu vê que foi por feitiço, que não foi uma coisa natural. Porque um ciclo, ele se encerra. Mas quando ele se encerra, ele vai adoecendo. Tu vai notando que a relação tá ruim. Daí vai... É como uma doença. Vai pra UTI e tá ruim. Mas tem gente que do dia pra noite acordou e olhou pra cara do parceiro, não amo mais. Aí tem coisa errada. Quando a coisa é muito rápida, muito repentina. brusca, no caso. E daí, por que não vai entrar com uma magia pra ajudar? Não é que tu Mas para ajudar, isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas que não são da religião e acabam... Tem toda a questão de preconceito, isso a gente tem que falar também, né, da questão de ter intolerância religiosa, algo que isso é terrível. Que, infelizmente, em 2023 a gente ainda vê situações acontecendo por intolerância religiosa. Mas entrando nesse meio que até, né, tá dentro do assunto, as pessoas, porque isso daí é só pra fazer o mal. Não, O que tu religião... responde a isso quando as pessoas falam assim, mas... Porque tem como é que dizem? Que não se constrói felicidade em cima da dor. Sim. É que as Né? pessoas, elas julgam sem saber o contexto, né? Eu tenho certeza, eu vou liberar um vídeo agora, que foi ontem no mato, fiz um caixão pra aniquilar uma mulher. Não é aniquilar, não é matar, tá, gente? A gente não mata ninguém. Mas é quebrar força, é parar uma pessoa. Olha só, a nossa religião, ela não é preconceituosa, ela acolhe, ela ampara, ela dá alimento, ela faz o bem, ela faz muita coisa para a saúde. Meu melhor depoimento do ano passado na minha casa foi a cura do câncer de uma cliente. Em 3 meses trabalhando para ela, ela se curou, ainda fez um transplante de medula, zerou e tá 100%. Foi um depoimento lindo de saúde. Só que a gente precisa saber como combater o mal. Então, tu acaba aprendendo a fazer o mal. Dizer que a gente não sabe é mentira. A gente sabe, tá? E o feitiço, ele realmente funciona quando a pessoa não tem proteção ou não tem conhecimento para se proteger daquilo. Mas olha um exemplo de ontem. Eu vou ser criticada por um vídeo de queimar um caixão no mato para prejudicar alguém. Ok, beleza. Mas eu não tô ali queimando um caixão no mato para alguém que não fez nada. Eu tô tentando parar e quebrar as forças de uma mulher que deixou o meu cliente que me procurou para ajuda, o cara tá quase paraplégico. Ela fez um feitiço, o cara teve um acidente de carro, o cara teve um problema por feitiço nesse acidente que ele sofreu, ele teve uma lesão na medula, ele não consegue caminhar direito, sem bengala, sem andador, tá todo mal de locomoção, muito mal. Aí ele casou de novo, essa ex não aceitou, ela não era uma esposa que veio uma amante e roubou. Ela era uma mulher que teve um filho com ele. Ela teve um filho com ele e só quis a pensão. Ela nunca foi esposa, nunca foi nada, né? E ok, pagar pensão é certo, porque a mulher faz filho, mas o homem também faz porque quer. Não é o mérito da questão.
Mas, enfim, ela fez uma magia, o cara teve um acidente, o cara tá mal, e aí depois ela começou a atacar a nova esposa do cara, porque o cara casou e deu metade dos bens no papel pra esposa, que é nada mais natural do que a mulher que vai acabar o dia cuidando do cara. Então, essa família foi destruída por uma mulher que tá lá 18, 20 anos atrás na vida do cara, teve 18, 20 anos no passado do cara, mas que hoje atinge a nova esposa dele e que hoje atinge a saúde dele. Como é que a gente não vai parar essa louca? A gente tem que parar essa louca. Essa mulher tem que parar de agredir e atingir essa família. Uhum. É da situação. Então, no caso, a gente... não é assim pela pessoa, mas pelo que a pessoa causou na vida de outra. A gente... A lei do retorno existe, mas tu vai esperar 10, 15, 20 anos para aquela lei voltar. Uhum. Em alguns momentos, tu precisa parar aquela pessoa, e o parar não é matar, é só como se tu pegasse aquela pessoa e tu colocasse no congelador. Fulano vai me esquecer, fulano vai parar de me fazer macumba, fulano vai me largar de mão. Como se fosse, vai centralizar a atenção em outra coisa e não na pessoa. Isso. E aí a gente... Só que daí a pessoa vê na internet aquele feitiço e diz, tá fazendo mal. Mas não sabe o que a gente realmente está fazendo, porque a gente tem que manter o sigilo e a descrição dos nossos clientes sem ficar expondo o problema deles. Eu uso problemas coletivos, mas eu jamais vou dizer de que cidade é, de que país é, ou citar o nome de algum cliente. Uhum. Eu tava vendo um pouco antes aqui da gente iniciar o podcast, da matéria do UOL que eles fizeram, e ele falou ali referente da divindade, que tu disse ainda, voltando na questão do Beelzebub, da divindade, né, que pra religião é como se fosse um deus, isso. Daí, isso que eu te pergunto, aqui na matéria diz que, na Bíblia, no caso, considera o Beelzebub como o diabo. Mas, ao mesmo tempo, Deus, né, no caso pra ti, é o que dá a permissão pra te poder receber, enfim, tudo ali que tu explicou. Tem como explicar pra quem tá nos acompanhando hoje essa... Não sei se seria a palavra divergência, mas esse conflito de ideias de uma pessoa que talvez não entenda muito? É que eu não queria falar mal de nenhuma religião, porque assim, ó, a nossa religião, se a gente vai batizar uma criança, a gente entra na igreja católica. Uhum. Eu até hoje, se eu vou em São Paulo, eu tenho tempo, eu vou no culto. Eu gosto de ir num culto lá e tal, eu me envolvo, gosto. Eu acho que tudo é energia. As religiões são também energia. Mas eu não quero falar mal, mas eu vou ter que falar de uma maneira assim, ó. Eu vejo só que as religiões, elas tinham que criar o bom e o ruim. Né? E o bom e o ruim ficou só com a nossa religião, né? E eu nem vou falar da católica, tipo assim, se tu não tem medo do diabo, tu não vai acreditar e seguir Deus. Eu acho que esse bem e o mal, ele existe, mas ele não é em figuras. O bem e o mal existe nos pensamentos, nas atitudes, nas escolhas. Na pessoa, como tu disse, entende? né? Porque a gente tem opção, as pessoas, tipo, trabalho. Se eu tivesse uma situação hoje, se eu perder tudo, eu ainda sei recomeçar. Porque se eu tiver que pegar água e vender na sinaleira para dar comida para minha filha, eu vou ir. Até porque tu teve um começo, né? Sim. Não foi, tu não... Eu acho que tudo é válido e tudo é digno e tudo merece respeito, né? O que eu tiver que fazer, hoje eu faço. A gente tem que ter a humildade de saber subir e saber descer se for necessário. E eu vejo que as religiões, elas criaram uma figura negativa para botar medo, para segurar as pessoas na religião e fazer impérios e riquezas enormes. E agora eu vou falar mal, porque essa semana tinha um pastor falando mal de mim, e eu não falo. Tu não vê um batuqueiro numa live de pastor xingando. Tu pode olhar, tu não vê, mas tu vê que em vez de madrugada eles estão olhando a Bíblia, eles estão lá, queima, Jesus não sei. Esse não é o evangélico verdadeiro. Eu tenho um vizinho evangélico verdadeiro. Ele dá bom dia, boa tarde, ele deixa entrar no pátio dele para fazer obra e ele nunca me deu um pitaco no meu tambor, porque ele sabe que a gente tem o livre-arbítrio. Respeita, e ele respeita, né? Esse é o evangélico verdadeiro. Esse é o princípio de tudo, respeito, independente da religião, não é, porque né? assim, tu adora um Deus que diz que é o Deus do perdão, o Deus de amar o próximo como a ti mesmo, né? O Deus que prega amor, mas tu tá sempre na internet xingando e julgando a fé do outro. A gente tem que respeitar e respeitar. Isso entra dentro também da questão de intolerância religiosa também, né? No momento que a pessoa trata com diferença. Tu pode não frequentar e não ser, mas tu respeitar, tu tem que respeitar. Olha os Exus que eles usam na igreja evangélica, aquelas pessoas se entortando, babando, cuspindo, dizendo, eu vou destruir a vida dele, eu vou não sei o quê. Cara, aquilo ali, tu vê, aquilo ali só pode ser pago, porque assim, eu não tô desafiando e também assim, eu vou na igreja evangélica, tu pode chamar, o pastor pode fazer a invocação que ele quiser, que eu te digo que se eu disser que a minha pombagira não vai baixar lá dentro, ela não baixa.
Mas também te digo, se ela baixar, ele não manda embora. Porque Deus permitiu que ela chegue no meu corpo. Então, ele não vai fazer uma gritaria e mandar minha pombagira embora. Eu não vou me incorporar lá dentro, porque lá não é um ambiente para isso. Não é o lugar certo, o culto certo para a evocação da pombagira. Agora, ganhar rios de dinheiro em cima de uma encenação fajuta que eles fazem em cima dos nossos Exus. Então, isso da Bíblia, até eu falei muito rapidamente na Gaúcha, não pude me explicar como eu gostaria, foi muito rápida a minha entrevista, mas eu não quis falar mal de outras religiões, mas eu quis sim dizer que não se pode usar uma figura como foi criada. Para mim, muita coisa ali a Bíblia foi escrita por pessoas que viveram naquela época. Então, assim, ó, na nossa religião a gente não tem uma Bíblia. O ensinamento quem passa é as entidades. Não estou criticando, mas eu acho que muitas figuras foram criadas para amedrontar e segurar as pessoas. Elas têm que ter medo de alguma coisa para permanecer em algum lugar. A gente está quase finalizando o podcast, né? Ainda temos 5 minutinhos. Eu acho que então, para usar esses 5 minutinhos, né? A gente falou de tanta coisa complexas, né? Queria que tu falasse um pouquinho, né? Da tua pessoa, né? Eu poder falar, finalizar contigo, afinal, se hoje tu está aqui, toda essa repercussão foi por ações que aconteceram, né? Queria falar assim, que tu falasse um pouquinho da religião também, né? Poder explicar para as pessoas, para a gente finalizar daí. Queria agradecer a oportunidade, porque eu acho que o podcast é algo que nos traz a oportunidade de falar com mais transparência e mais tempo para explicar as coisas para as pessoas. Agradeço todas as mídias, a presença aqui hoje, e todas as mídias que deram voz a esse momento, porque isso é muito importante a gente desmistificar, a gente poder abrir um leque e ampliar para as pessoas essa religião que ajuda, que ampara, que acolhe. A gente não tem preconceito de raça, de cor, de sexo, nem de orientação sexual, nada. A nossa religião ela é totalmente acolhedora. E a gente tenta ganhar um espaço, que eu acho que agora a gente está dando um passo em direção a isso, a gente está conseguindo construir algo nas mídias que possa ser de respeito, pelo menos. Não de convencer ninguém, porque eu até sou uma mãe de santo que não tento convencer, mas eu tento ser o mais transparente e objetiva possível. Para algumas pessoas parece ser meio grossa, mas é que eu sou objetiva. Eu acho que a gente não pode perder tempo enrolando, a gente tem que ir direto ao foco, né? E é isso, a magia cigana está aí há 30 anos eu tenho de religião, mas são 13 anos de casa aberta, né? 2010. Vai para 14 anos de casa aberta. E uma coisa importante é salientar que as pessoas não buscam informação. Nós somos uma casa que tem umbanda, quimbanda e matriz africana. Não é tudo a mesma coisa. A matriz africana é uma religião africana, da África. A Umbanda é uma religião brasileira. E a Quimbanda tem a Quimbanda independente, mas também tem a Quimbanda que se originou ali. No final da Umbanda, vinha os Exus. Antigamente não tinha uma seção separada de Quimbanda, né? Era Umbanda e vinha os Exus no final. E agora a gente tem separou. A gente consegue ter a Quimbanda separado da Umbanda. Mas é isso, deixar também aqui, aproveitar esse espacinho que tu me deu, de deixar claro que nós não somos tudo a mesma coisa. Nós temos na magia cigana religiões diferentes, em espaços diferentes, cultuadas em dias e horários diferentes, com entidades diferentes, caboclos, orixás, exus, ciganos, mas é um complexo, não é tudo a mesma coisa, né? As pessoas... eu gosto só da Umbanda, posso procurar a Mãe Michele? Pode, vai ser super bem-vindo. Claro. Não quero envolvimento com a matriz africana, me decepcionei. Ok, é bem-vindo igual. Eu só gosto da pombagira, é bem-vindo igual, porque nosso objetivo é ajudar, seja qual for a área da pessoa, que a pessoa esteja precisando. Através da consulta, a gente vai identificar qual é a entidade melhor, qual a área, porque nem todo mundo realmente nasceu para tudo. A gente também tem chamados. Eu tenho clientes que só gostam da cigana e do povo cigano. E tá tudo certo, E tá tudo certo. Michele, muito obrigada, né, por todas as explicações. Tenho certeza que foi uma conversa muito informativa, né? A gente pôde aprofundar mais sobre alguns temas, né? Muito obrigada mesmo por aceitar o convite. E para vocês, eu agradeço, né, a todos que... Oi? Viu? Por isso é meu produtor, meu pai é meu produtor. Um presente, eu vou te dar um presente. Olha, eu vou... Se tu vai ter tempo pra tomar um chimarrão, eu não sei. Mas o presente da Planalto, que é uma das nossas apoiadoras, está aqui.
Pode Olha. tá até aqui já... Ah, não, é que é a repartição da frente. Deixar pra te abrir. Não, aqui. Que tu tenha tempo pra aproveitar um pouco, né? Tomar um chimarrão. Vou fazer bom uso e tempo eu tenho, né? Porque as minhas clientes são prova disso. Às vezes a gente tá em chamada de vídeo, eu tô jogando aqui, tô com o chimarrão do lado. Então... Não, fechou. Não, é um kit bem bonito. Eles são um dos nossos apoiadores, né? Que tem a questão de viagens, de emissão de passagens para vários destinos. Então tá ótimo. Então, se não for pro lazer, vai estar ali na hora ali também. Vai estar na hora de estar comigo, vai estar personalizado. Personalizada, aham. Então vai estar propaganda para todos os clientes da Magia Cigana. Tá vendo? Tô tomando chimarrão e atendendo e a Planalto bombando. Mas espero que tu goste e que tu use mesmo, né? É um presente que a gente tá dando aqui pros nossos convidados. Agora, bom, depois a gente coloca aqui, deixar aqui. Kit completo. É verdade. Muito obrigada. Falar também da Solar Sul, que eles têm mais de 5 filiais aqui no Rio Grande do Sul, mais de 3.500 projetos em casas, empresas. Vale muito a pena a economia que se tem de até 95% dentro da conta de luz. Vale realmente muito a pena. Então, entre em contato, faça o seu orçamento para sua casa, para sua empresa. Fala também das gurias que estão aí me apoiando na minha produção, da maquiagem Natália Beauty, que fica na Avenida Assis Brasil, 5380, atendimento maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Já vai fazer mais de um ano que eu só vou na Nath. Ela já sabe exatamente do jeito que eu gosto. Look da loja Cissa, Avenida Flores da Cunha, 1789, em Cachoeirinha. As gurias também, uma empresa familiar, queridíssimas, estão sempre com várias promoções. Vale a pena ir lá, tá lá conferindo os looks, todas as promoções. E o cabelo do Espaço Léo... Cabelo é meu, né, gente? Mas quem faz... É o Espaço Léo Sampaio, Avenida Teixeira Mendes, 360. Thaís Maia, que é quem faz, é o meu cabelo, mas o salão em si conta com uma estrutura completa para poder te receber e te deixar bem bonito, que é o que eles querem, aumentar a autoestima da mulher. E isso eles fazem, ó, de uma maneira muito fácil, que é tá indo lá. Pessoal, muito obrigada a todos que me acompanharam, né? Toda quarta-feira, toda quarta-feira, né? Programa semanal às 8 horas da noite em todas as plataformas. Se inscreva no meu canal, iniciando, né? Falei pra vocês, então a gente vai se lembrando aos poucos. É só clicar em se inscrever aqui embaixo, bem simples. E é isso, até quarta-feira que vem. Um beijo, gente!